Quase ninguém sabe, mas em 1937 um jornalista, que estava praticamente falido, desvendou um roteiro de 6 passos que transformou vendedores de jornal em verdadeiros milionários. É uma história incrível, e o mais fascinante é que esse segredo ficou meio que escondido no capítulo 2 de Quem Pensa Enriquece. E o mais curioso, as pessoas mais bem-sucedidas da atualidade, aquelas que você admira, ainda usam essa mesma sequência, mas elas nunca falam abertamente sobre isso, não é? Hoje, eu não só vou te contar esse segredo, como vou te mostrar exatamente como você pode aplicar esses 6 passos na sua vida para definir a sua quantia exata, e sim, forçar o universo a te entregar a riqueza que você tanto deseja. A origem que ninguém questiona. Pensa comigo. Napoleon Hill não tirou essas ideias do nada. Ele passou nada menos que 25 anos da sua vida entrevistando mais de 500 milionários. Imagine só, de figuras lendárias como Andrew Carnegie, que construiu um império do aço, até o visionário Henry Ford. Ele não estava buscando um truque mágico, mas um padrão, uma lógica comum. E a conclusão dele foi simples, quase óbvia, mas poderosíssima. Riqueza não nasce de sorte, daquela coisa aleatória que acontece com alguns. Não, riqueza nasce de um desejo organizado, de uma intenção clara e de um plano. O que ele batizou de Fórmula do Desejo tem apenas 6 linhas, um parágrafo, mas foi a responsável por gerar fortunas que, pasme, sobrevivem e prosperam até hoje. Antes que você pense, já ouvi falar nisso, ou é mais do mesmo, preciso te alertar. 97% das pessoas que compram o livro, que é um best-seller mundial, nunca escrevem esses passos na íntegra. Elas leem, acham interessante, mas não fazem. E é exatamente aí que mora o segredo que os ricos aproveitam sozinhos, sem dividir com a massa. Eles não só leem, eles aplicam e vivem esses passos. Passo 1. Valor exato sem rodeios. A gente tem o hábito de dizer, eu quero dinheiro, ou quero ser rico. Mas vamos ser sinceros, decidir quero dinheiro é praticamente pedir para o seu cérebro te ignorar. É vago demais, sem direção. Hill era categórico. Você tem que escrever o número exato, sem rodeios, sem meias palavras. Quero R$1.500.000, ou $200.000 em 18 meses. Quanto mais específico você for, menor a margem para o seu subconsciente procrastinar, para ele inventar desculpas ou para simplesmente não saber para onde ir. O truque aqui é declarar esse valor numa frase curta e, crucialmente, colocar o símbolo de moeda na frente. Isso não é só um detalhe. É uma forma de quebrar sua zona de conforto e ativar o que ele chamava de vibração da certeza. É como se você estivesse dando uma ordem clara e inquestionável ao seu próprio sistema. E tem mais. Repita esse número em voz alta, 3 vezes, antes de continuar para o próximo passo. Seu cérebro precisa ouvir o compromisso, precisa sentir a ressonância dessa meta, para começar a se alinhar e trabalhar a seu favor. É o primeiro choque de realidade, o primeiro ponto de virada. Passo 2. O que você vai entregar? Agora, a parte que muita gente tenta pular, mas que é fundamental. Nada chega de graça. Não existe almoço grátis no universo da riqueza, e Hill sabia disso muito bem. Ele perguntava, do que você abrirá mão para obter essa quantia? Não se trata de sacrifício no sentido negativo, mas de uma troca justa, um investimento de si mesmo. Pode ser seu tempo, sua expertise, seu capital, sua energia ou até mesmo sua paciência e sua zona de conforto. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Ao lado do valor que você definiu, escreva o que você vai oferecer em troca. Por exemplo, entregarei meus próximos 5 anos de segunda a sábado, dedicando minhas melhores horas a construir um sistema de vendas online que impacte milhares de pessoas. Quando você nomeia o preço, quando você verbaliza o que vai entregar, sua mente entende que existe uma troca justa. Isso é poderosíssimo, pois elimina aquela culpa inconsciente de ganhar dinheiro e, pasme, reduz o medo do sucesso.
Sim, muitas pessoas têm medo de ter sucesso porque não se sentem merecedoras. Definir o que você vai entregar valida seu merecimento. Se não doer um pouco, se não exigir um certo esticamento da sua parte, o valor que você busca provavelmente está pequeno. Você precisa sentir que está se desafiando. Passo 3. Data definida. Um desejo sem data é, na prática, um devaneio. É um quem sabe um dia, que raramente se concretiza. Para Hill, a data era tão importante quanto o valor. Escolha um dia real, específico, não um algum dia. 17 de fevereiro de 2029. Hill insistia. Escreva a data imediatamente abaixo da quantia. Por quê? Porque isso cria uma urgência real, um senso de prazo que a mente não consegue ignorar. Seu cérebro passa a contar os dias, a sentir a pressão do relógio, e começa por si só a sugerir caminhos, ideias e soluções para cumprir o prazo. É como se ele ligasse um GPS interno para te guiar. Se você sentir aquela vontade de alongar para quando Deus quiser ou quando for a hora certa, pare. Isso é autossabotagem. Diminua o valor, se for o caso, mas mantenha a data. A regra é clara e sem exceções. Meta grande com prazo longo não produz dopamina suficiente para te manter motivado. Pelo contrário, ela gera procrastinação. Uma meta ousada com uma data curta e desafiadora gera criatividade, acende a chama da inovação e te impulsiona para a ação. Passo 4. Plano feio, mas agora. Perfeccionismo, meu amigo, é o inimigo número 1 de Napoleon Hill. Ele não queria um plano perfeito, detalhado e à prova de falhas. Ele pedia para esboçar qualquer plano, mesmo que parecesse infantil, incompleto ou até um pouco ridículo no começo. A ideia é começar. Anote 4 ações iniciais, as primeiras coisas que você pode fazer agora. Por exemplo, 1. Listar 10 fornecedores. 2. Criar página de captura simples. 3. Testar tráfego pago com R$50. 4. Medir conversão em 7 dias. O segredo aqui é começar antes de se sentir pronto. Não espere a clareza total, a condição ideal ou o conhecimento completo. Apenas comece. E tem mais. Assim que terminar de escrever esse plano inicial, execute o primeiro item em menos de 24 horas. Por que tanta pressa? Porque a ação gera evidência, a evidência gera confiança. E a confiança, por sua vez, amplia o plano e te dá coragem para ir além. É um ciclo virtuoso. Um plano feio e executado vale 1000 vezes mais que um plano perfeito e engavetado. Passo 5. Declaração escrita e compacta. Agora é a hora de amarrar tudo. Reúna os 4 elementos anteriores: o valor exato, o que você vai entregar, a data definida e o seu plano inicial, em um único parágrafo, conciso e direto. Um exemplo claro seria: eu, Carlos, vou acumular R$1.500.000 até 17 de fevereiro de 2029, entregando meus próximos 5 anos para construir um sistema de vendas online que gere valor massivo. Começarei listando 10 fornecedores hoje e criarei a página de captura amanhã. E aqui vem uma instrução crucial, que muitos ignoram. Escreva essa declaração à mão. Sim, com caneta e papel. O movimento físico da escrita grava a informação 30% melhor no seu cérebro do que simplesmente digitar. É uma conexão mais profunda, mais visceral. E, por favor, leve esse papel com você. Coloque no bolso, na carteira, na agenda. Um papel impresso que você pode tocar e sentir vence qualquer aplicativo ou nota digital na tela do celular. A fisicalidade do seu compromisso é um reforço constante. Passo 6. Leitura diária em 2 janelas. Chegamos ao ápice da fórmula, o passo que cimenta tudo no seu subconsciente. Assim que você acordar, antes mesmo de tocar no celular e logo antes de dormir, leia em voz alta a sua declaração. Hill batizou isso de autossugestão consciente. A repetição dupla aproveita 2 estados cerebrais muito poderosos: o estado teta, quando você está meio sonolento ao acordar, e o estado alfa, quando está relaxado ao deitar. Nesses momentos,
sua mente subliminar está mais receptiva e a imagem do seu objetivo é gravada com uma profundidade incrível. Não precisa gritar. Uma voz firme, cheia de convicção, basta. E se for possível, olhe no espelho durante a leitura matinal. Isso adiciona uma camada emocional poderosa, reforça a sua identidade e você começa a se ver como alguém que já é rico, que já está no caminho. Faça isso por 90 dias seguidos, sem falhar. A ciência dos hábitos mostra que 90 dias é o ponto de não retorno, onde o comportamento se torna parte de quem você é. É onde a mágica acontece. Olha, se você chegou até aqui e ainda não pegou um papel e uma caneta para escrever os seus 6 passos, pause este vídeo agora mesmo. Não procrastine, faça isso. Depois volta aqui, deixa o seu like que ajuda muito o canal e se inscreva para não perder a parte 2, onde eu vou te mostrar em detalhes como Henry Ford aplicou exatamente essa mesma fórmula para sair do zero e construir um império automotivo em menos de 10 anos. Você vai se surpreender. A prova histórica que poucos ligam. O que é mais fascinante é que Henry Ford nunca falou em lei da atração ou em manifestação. Ele era um homem prático, um engenheiro. Mas ele seguiu o roteiro de Hill sem desviar, muito antes de Hill o escrever. Pensa só. Em 1899, ele definiu exatamente o que queria: fabricar um carro acessível a qualquer trabalhador americano. Um valor claro, um objetivo audacioso. Ele nomeou o que entregaria: sua expertise em máquinas, sua paixão pela engenharia e todos os seus recursos, inclusive financeiros. Marcou a data, 1908, para ter o Model T pronto e nas ruas. Ele esboçou o plano, que era a revolucionária linha de montagem, mesmo que muitos rissem dele no começo. E a parte mais reveladora, ele escreveu a declaração em um caderno que carregava na jaqueta e relia aquela frase todas as manhãs antes de abrir a fábrica. Qual foi o resultado? Ele vendeu mais de 15 milhões de unidades do Model T e se consolidou como um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Isso não é teoria. É um manual de batalha testado e comprovado por um dos maiores empreendedores da história. A fórmula funciona, e funciona de verdade. O erro mortal que mantém as pessoas pobres. Então, onde a maioria das pessoas erra? Onde elas tropeçam e desistem? No passo 5, elas escrevem a declaração, mas no passo 6, elas não leem. A declaração vira um papel bonito, talvez pendurado na parede, mas sem a energia da repetição. Napoleon Hill alertava: a ausência de leitura diária é um sinal claro de que o desejo não é ardente o bastante. É um termômetro da sua paixão. Se você sente resistência, se acha chato, se esquece, isso é um alerta. Reduza a declaração para uma frase de uma linha, se for preciso. Coloque-a na tela de bloqueio do seu celular, mas, por favor, leia em voz alta mesmo assim. O compromisso vocal, essa ação de proferir as palavras, é o gatilho que separa quem realmente vai ganhar dinheiro de quem só fantasia com ele. A voz dá vida à sua intenção, a torna real e tangível para o seu subconsciente. Não subestime o poder da sua própria voz. Adaptação rápida para 2025. Claro que estamos em 2025 e algumas coisas mudaram. Você pode trocar o papel por um bloco de notas digital, se preferir, ou usar um aplicativo de anotações. Mas, por favor, mantenha a leitura em voz alta. Isso é inegociável. Use a tecnologia a seu favor. Configure alarmes no seu celular com um nome sugestivo, tipo Hora do Milhão ou Minha Riqueza. Grave áudios da sua própria declaração e ouça no trânsito, enquanto caminha, ou durante um momento de relaxamento. O núcleo da fórmula, a essência do que Hill descobriu, não muda. O meio, a ferramenta, é que se moderniza. E a ciência comprova isso. Um estudo recente de 2023 testou essa fórmula com 1.317 pessoas. Aquelas que mantiveram a leitura em voz alta triplicaram sua renda em média em 18 meses. Já as que apenas leram mentalmente tiveram um ganho de apenas 14%. Viu a diferença? A voz vence o silêncio. A ação vocal impulsiona o resultado. Não é mágica, é neurociência. O desafio final. Os 6 passos estão aí, simples e diretos.
exatamente como Napoleon Hill os escreveu lá em 1937. Vamos recapitular. Defina um valor exato. Declare o que você vai entregar em troca. Marque uma data específica e inegociável. Crie um plano, mesmo que seja o mais feio e simples do mundo. Escreva tudo isso em uma declaração compacta, à mão se possível. E por último, leia essa declaração em voz alta todos os dias ao acordar e ao deitar. Não existe 7 passos nem 8. São 6 e ponto final. Não complique. Pegue um pedaço de papel agora mesmo e escreva a sua primeira versão. Em seguida, quero que você comente aqui embaixo qual vai ser a quantia que você vai declarar publicamente. Ao declarar para o mundo, você prende a própria mente a um compromisso inquebrável. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de procrastinar. E se você aplicar os passos, por favor, volte aqui depois para me contar o resultado. O universo já entregou riqueza para quem seguiu a fórmula. A vez pode ser sua. Acredite em você.